sejam bem-vindos ao canal Direito com Elas. Eu sou a professora Fernanda Macedo e hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre os reflexos da Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709 de 2018, frente ao direito do consumidor. Nós sabemos que a legislação consumerista já trazia, em seus artigos 43, 44, algumas previsões sobre banco de dados, né, e essa questão do tratamento dos dados que as empresas fornecedoras dão a esses consumidores, né, que eventualmente entregam os seus dados espontaneamente. Porém, havia um vazio legislativo nesse sentido de quais seriam as penalidades efetivamente angariadas pelos fornecedores que fizessem um mau uso desses dados fornecidos pelos consumidores. A gente sabe também que a lei do cadastro positivo trouxe algumas interpretações importantes sobre como as empresas podem tratar os dados entregues espontaneamente pelos consumidores. E também o Código de Defesa do Consumidor prevê que quando o consumidor eventualmente entende que há algum erro nos seus dados, ele deve comunicar isso à empresa que possui esses dados para que a correção seja feita. O banco de dados no Código de Defesa do Consumidor se equivale a um órgão público, ele tem caráter de órgão público e, portanto, o habeas data seria a ferramenta adequada para fazer esse tipo de correção. O que a Lei Geral de Proteção de Dados traz, do meu ponto de vista, é equiparar esse titular dos dados, no caso o consumidor, com aquele que possui aí o controlador desses dados, que equipara-se ao fornecedor. Não tenho nenhuma dúvida de que a utilização equivocada dos dados, e a gente sabe hoje que somos massacrados por uma intensa coleta dos nossos dados, muitas vezes sem que a gente saiba, basta que você verifique se você está pesquisando para viajar, para fazer alguma coisa, de repente você está numa rede social, está aparecendo, viaje para aquele lugar específico que você estava procurando. Isso é um cruzamento de dados que nós consumidores muitas vezes não sabemos como que ele é feito. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela trata a respeito disso, né, dessa condição de informar, que a gente tem aí que ser informado efetivamente de como é que são esses dados estão sendo protegidos, o respeito a essa privacidade, essa autodeterminação, o que eu quero que seja feito com os meus dados, né? E isso ingressa nesse cenário da honra e da imagem do consumidor. E, curiosamente, agora em setembro de 2020, o Tribunal de Justiça de São Paulo, numa das suas varas na primeira instância, já deu uma decisão a favor do consumidor. O processo é um processo público, é o processo 10.80.23394 de 2019, do João Mendes, no final 0100, 8260100, e ele, o juiz, na verdade, a juíza, a doutora Tônia, ela já fundamentou uma indenização contra a Cyrela, exatamente porque a Cyrela, assim que vendeu um imóvel para um consumidor, empresas de seguro, de imóveis planejados, que envolviam lá alguns serviços que o consumidor possivelmente precisaria posteriormente à compra do imóvel, passaram a, assim, bombardear aquele consumidor com ofertas. E o consumidor foi cobrar como é que os dados que ele tinha fornecido exclusivamente para a Cyrela teriam chegado nas mãos aí de uma outra empresa. Então, hoje a gente tem um momento de adaptação, né, de como é que essas empresas que colhem esses dados devem proceder para que seus contratos sejam de fato esclarecendo o consumidor para que aqueles dados estão sendo colhidos. E nessa ação específica, olha que curioso, eu até vou pegar aqui uma parte que fala a respeito disso, diz que o fornecedor de serviços ele está livre para atuar na exploração do mercado de consumo dele, na baliza da função social da propriedade e dos contratos. Porém, ele não pode violar a vida e a intimidade daquele consumidor que forneceu os dados a ele e não a terceiros, né? Então, curiosamente, nessa ação, o fundamento já veio na Lei 13.709 de 2018, né? E foi dito aqui que o consumidor ele tem o direito a ter aí dados devidamente guardados, né? Os seus dados devidamente
respeitados aí. Nesse caso específico, a gente sabe que é só uma sentença de primeira instância, que ainda existe muito que se cunhar na jurisprudência para que de fato a gente saiba exatamente o que tem que ser feito, né? Neste caso específico, a indenização, a parte final da sentença, o dispositivo da sentença, foi no sentido de julgar procedente os pedidos autorais, confirmando, né, a tutela deferida para que se abstivesse de repassar e considerar a terceiros a título gratuito ou oneroso qualquer dos dados financeiros e pessoais dos consumidores, sob pena de uma multa diária de R$300, e ainda condenou a Cyrela a pagar R$10.000 de indenização por dano moral. Então, a gente percebe que a lei, mesmo em vigor há pouco tempo, já vem sendo utilizada pelas primeiras instâncias para fundamentar essa transferência de dados. Então, a minha dica hoje aqui no canal Direito com Elas é de como a Lei Geral de Proteção de Dados ingressa no cenário consumerista e como é que as decisões no futuro vão poder se valer dessa legislação para fundamentar, inclusive, indenizações por danos morais. Obrigada pela sua participação aqui no canal Direito com Elas. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.